Viogojanta da Iniciativa Vêneta. Vamos ver, o vídeo de hoje vai falar sobre iniciativa, principalmente, mas vocês sabem que a palavra Viogojanta, na verdade não é uma palavra, são duas palavras, que significa o tesouro das oferendas, em vêneto antigo, no venético, na língua venética antiga, mas que a gente pode traduzir também como se fosse uma palavra só no português, sabedoria, porque sempre estava ligado a esse contexto de conhecimento e sabedoria. Mas antes da gente começar o vídeo, peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe o conteúdo para as pessoas que têm interesse. Mi chiamo Fernando Menegatti, su quale è il canale Lingua Mare e su Devo Parlare della Lingua Veneta. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingua Mare e eu estava te falando em língua vêneta, porém a língua vêneta moderna, ok? A gente está falando aqui Viogojanta, pelo menos da língua vêneta antiga, a língua venética. Muito bem. Viogojanta da Iniciativa Vêneta, é óbvio que esse vídeo a gente vai falar sobre iniciativa, sempre iniciativa é importante na vida de todos, e principalmente na vida dos vênetos, foi isso que moveu os vênetos, pelo menos até hoje, isso sempre moveu, né, os vênetos. A gente vai ver esses períodos aqui da história, o que aconteceu e como é importante que a gente tenha e continue tendo iniciativa. Mas antes disso, vamos fazer o nosso brinde, né? Em venético, ostiarei, ou também no vêneto moderno, sani, não? Muito bem, pessoal. Agora, esse aqui é um vídeo onde eu vou falar, sim, iniciativa, mas eu vou fazer isso com uma história vêneta, ok? Com uma história vêneta antiga, portanto, se você quiser, fica aí, quer aprender mais sobre isso, fica aí. Eu sugiro que também preste atenção no vídeo, assista o vídeo sem fazer outras coisas, se for possível, porque assim você consegue entender direito. Agora, se você é uma pessoa que não tem muita paciência, não te interessa isso, ok, legal, fica para uma próxima. Mas se você quiser ficar aí, presta atenção, ok? Então, o que acontece? Os vênetos, eles são citados também entre as tribos de Palaá. Mas sobre o que eu estou falando? Palaá era uma nação da Idade do Bronze, Palaá. E essa nação, Palaá, ela ficava no norte da Anatólia, outra região, ok? No norte da Anatólia, ao longo da costa do Mar Negro. Muito bem? Então, essa região era conhecida como Paflagônia na antiguidade, clássica Paflagônia. Se vocês não souberem onde exatamente isso fica, vocês podem utilizar também o Google para achar. Então, alguns historiadores, eles acreditam que, na verdade, isso se situava a 600 quilômetros a leste da antiga Troia. O fato é que as primeiras tribos venéticas, como a gente sabe, pelo menos que a gente tem esses arquivos, isso na literatura, né, principalmente a literatura sobre os vênetos, é que as primeiras tribos venéticas elas tiveram a sua origem verdadeira lá na Lusácia. Mas o que é isso? O que é Lusácia? Lusácia é uma região, tá, pessoal? Uma região localizada entre a Polônia e a Alemanha. Portanto, agora a gente passou lá da Anatólia, que fica no Oriente Médio, né? E a gente foi para a Polônia e a Alemanha. Aqui seria a origem, pelo menos datada, enfim, que a gente teria das tribos vênetas, das tribos venéticas. Sim, existiam tribos. A gente está falando lá da antiguidade, tá? Lá da Idade do Bronze. Não estamos falando de períodos recentes. Lá da Idade do Bronze. Existiam várias tribos, essas tribos vênetas, então, por conta principalmente da Rota do Âmbar, elas começaram a se espalharam pelo continente europeu e também fora dele, fora do continente europeu, ok? Muito pela Rota do Âmbar, como eu falei para vocês. Então os vênetos, eles chegaram à Anatólia e aí eles viveram nessa nação, né, nessa região dentro da Anatólia, nesse local chamado de Palaá. No antigo período hitita, né? Quem já ouviu aí esse povo, o povo hitita está até documentado na Bíblia, né? Os hititas. Bom, Palaá era uma área administrada sob jurisprudência hitita e, obviamente, sob as leis hititas. Os hititas eram um povo indo-europeu, para quem não sabe, que no segundo milênio antes de Cristo fundou o poderoso, então, Império Anatólico Central, ok? O Império Anatólico Central. Eles dominavam aquela região e administravam toda aquela região que os vênetos, naquele período, por conta da Rota do Âmbar, se instalaram lá. Então, a região
vivia em constantes conflitos, era muito conflito, eram muitas tribos. Para quem conhece, pelo menos, se vocês forem estudar, vocês vão ver que tem muitas tribos, muitos povos diferentes lá na região da Anatólia. Então, imagine o conflito que existia. Tanto que em 1330 a.C., a região do Mar Negro ela foi capturada aí por um outro povo não indo-europeu, tá? Em 1330 a.C., pelo povo Casquian, Era um povo que não era indo-europeu, ok? Como os hititas. Então o que conta a história é que os vênetos já haviam saído de lá há muito tempo, né? Nesse período aqui em 1330, quando o povo Casquian dominou aquele período ali, dominou aquele império e tirou das mãos dos hititas. Por quê? A história registrada, pelo menos, né, nos conta que os vênetos chegaram na Península Itálica na metade do ano 2000 a.C., na metade do ano 2000 a.C. Ou seja, isso aqui foi 670 anos antes da invasão Casquian, ok? Antes da queda do Império Hitita naquele local. Então, mas mesmo assim, é óbvio que os Casquian ameaçavam o domínio hitita na região, ainda lá no tempo em que os vênetos estavam estabelecidos em Palaa. É óbvio, né? Então, o que acontece? Por que eu estou dando toda essa introdução para vocês e por que eu peço que vocês escutem, tenham paciência e não sejam, né, aquela mão de alface, enfim, que fica querendo trocar, sair, ai porque eu quero, não sei o que. Escutem porque isso aqui é muito interessante para vocês. Hoje, como a gente vai falar sobre iniciativa vêneta, óbvio, sobre diligência então, né? Ou a gente fala sobre o nosso povo, que sempre se arriscou aí na história, também por conta disso muitas vezes sofreu perseguições, né, na face da história, mas é óbvio que ele soube se reinventar. Se não tivesse, né, essa capacidade de se reinventar, de ter iniciativa própria, nós não estaríamos hoje aqui, né, porque a gente veio lá do Vêneto, os nossos ancestrais vieram lá do Vêneto, e hoje nós estamos aqui bem por conta dessa proatividade. Mas é óbvio que sempre se precisou de um empurrão para essa iniciativa, ok? Para falar sobre iniciativa vêneta, eu preciso contar uma história do nosso povo, do povo vêneto na antiguidade, né? Uma história que ainda ocorreu lá em Palaa, antes mesmo deles participarem da Guerra de Troia. E, na verdade, isso culminou depois, enfim, com a participação deles, tá? Isso aqui é um assunto para outro vídeo. Para falar disso, eu tenho que apresentar uma figura muito importante para os vênetos, que se trata de Pilêmenes. Pilêmenes, o de coração forte. Mas quem seria essa pessoa? Esse daqui era o primeiro líder dos vênetos, Pilêmenes, um líder militar civil, digamos assim. Conhecido como o de coração forte, porque era assim um líder carinhoso, um líder amoroso, mas que acabava tendo algumas iniciativas, digamos que poderiam ser vistas, né, por um leigo ou por uma pessoa que não entende muito de estratégia, como iniciativas polêmicas, iniciativas controversas e assim por diante. Mas o fato é que eles acabavam fazendo essas coisas por necessidade. E a gente vai ver sobre o que eu estou falando agora. Aqui os gregos, né, para falar sobre isso, os gregos contribuem conosco em algumas observações que eles fizeram ainda naquele tempo, né? Por exemplo, Homero, né, o poeta Homero fez algumas observações sobre os vênetos que vieram lá daquela região. Então, onde vivem os vênetos, a grande criação de mulas selvagens. A gente sabe que os vênetos sempre foram ótimos criadores de cavalos, enfim, onde vivem os vênetos, a criação de mulas selvagens, e eles, pessoas que tinham casas famosas na margem do rio Partênio, Portanto, ele sempre cita essa questão das mulas selvagens, porque era já um contexto meio que socioeconômico dessas tribos vênetas, não só ali, mas também em todos os lugares onde os vênetos foram, e o cavalo sempre foi sagrado para os vênetos. E ele cita também as casas, porque os vênetos sempre tiveram essa estruturação, essa organização perfeita, e as casas eram uma das melhores, as bem feitas, pelo menos para aquele período, né? A organização era impecável da sociedade vêneta, ainda lá em Palaa, ok? O que significa que Pilêmenes, ele, nesse tempo aqui, ele tinha um problema.
Tá? Existia um impasse, ele vivia uma dúvida, uma angústia muito forte. O nosso primeiro líder lá, pelo menos naquela região, o nosso primeiro líder, Pilêmenes, o de coração forte, vivia muito angustiado. E às vezes as pessoas pediam, poxa, por que tanta essa angústia? Pilêmenes não falava nada, dizia, não tá nada, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas na verdade existia algo que o incomodava profundamente, né? E isso, na verdade, era um incômodo com razão, porque ele sabia que a vida das pessoas estava em risco. Ah, mas como assim? Porque ele sabia, né, que os Kaskian, 600 e tantos anos depois, que pegaram o domínio da região, eles na verdade já planejavam, já faziam invasões antes mesmo, né? É óbvio. Então eles planejavam em um período curto de tempo, ainda naquele período, atacar junto com outras tribos que eles haviam unido forças, um número bem superior de tribos, atacar aquela região onde estavam os vênetos, né, em Palaá, porque eles já queriam invadir o domínio dos hititas. E os hititas, na verdade, naquele contexto, eles eram rivais comerciais, principalmente dos vênetos, ok? Os vênetos ficavam ali, eram pessoas que vieram de fora e já estavam há um bom tempo ali, mas eram rivais comerciais. Isso significa que talvez Pilêmenes tinha essa pulga na orelha, digamos assim, que talvez os hititas não se preocupassem tanto assim se, por uma fatalidade, digamos assim, os vênetos fossem aniquilados daquele lugar. Então, vocês sabem, por mais que os hititas fossem inimigos dos Kaskian, às vezes as estratégias militares usam os inimigos para acabar com outro povo que esteja enchendo o saco por um lado ou por outro, tá? Então, ele tinha essa preocupação que provavelmente os hititas não iriam se preocupar com os vênetos, né, com o aniquilamento dos vênetos por parte dos Kaskians e as outras tribos, porque ele, como estrategista também militar, sabia que eles estavam vindo em um número muito considerável, que era muito maior do que os vênetos, e os vênetos não teriam apoio de local algum. E essa era a preocupação que ele tinha, né? O que acontece? Que ele acabou reunindo os sábios vênetos, os anciãos, e também os guerreiros da tribo. Um encontro, foi conhecido como o Encontro das 7 Noites. Por que Encontro das 7 Noites? Porque, obviamente, todas as noites da semana eles se reuniam. E por que durante a noite? Bom, isso daqui é algo, digamos assim, importante, porque, na verdade, era preciso fazer alguma coisa, certamente, a morte era iminente, né? Pilêmenes sabia disso, que a morte seria algo certo para eles seriam dizimados, mas era preciso que o povo não soubesse, de fato, as reais causas disso, do porquê eles teriam que sair de lá. Por quê? Porque, na verdade, isso iria colocar em desespero e a gente sabe que no desespero praticamente nada funciona e tudo sai do controle, né? Não se cria algo realmente racional no desespero. Provavelmente os planos iriam água abaixo, existiriam pessoas que iriam questionar, queriam dizer que não, que aquilo não era verdade. E por quê? Por que existia todo esse conflito ali, né? Ele ter esse medo de muitas pessoas quererem ficar, apesar de se ter essa notícia que o inimigo viria para atacar em peso e exterminar todos que estivessem ali naquela região, porque ele queria tomar. Bem, primeiro um Ostiarei. Ostiarei, Sani. Por quê? Porque as pessoas de certa forma estavam acomodadas lá. Tá? Os vênetos estavam acomodados, era o oposto da iniciativa, eles estavam acomodados já naquela região. Mas agora, por que será que eles estavam acomodados? Isso a gente vai acabar vendo, tá? Então, o que interessa para nós é que a decisão do que Pilêmenes tomou, ele tomou uma decisão polêmica, chamada de o coração forte, como eu falei para vocês, era uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, enfim, para com o seu povo, porém, ele tomou uma decisão muito polêmica. A decisão polêmica era que, visto que em todas as casas, para todas as casas na verdade, visto que para todas as casas vênetas em Palaá, existia uma vaca para cada família, né, os tempos
os tempos eram muito difíceis, então, portanto, eles acabaram tendo essa estratégia, uma vaca para cada família. Mas por que uma vaca para cada família? Digamos, se o cavalo era sagrado, a vaca também era sagrada praticamente naquele tempo. Porque todos podiam passar por dificuldades, inúmeras dificuldades, e de fato eles passavam por inúmeras dificuldades. E a principal delas era os períodos de fome aguda, né? Períodos em que não se tinha nada para comer. Mas se tendo vaca, tendo pasto, ok. Eles ainda, por mais que tivessem problema de plantação, tivessem problema disso, aquilo, que não pudessem ter nada, enfim, para trocar, para comprar ou para plantar, eles ainda teriam a vaca come o pasto e a vaca dá leite. Então eles ainda teriam leite e a produção do queijo. Assim, eles conseguiram se estabelecer e, de certo modo, prosperar naquela região ali por conta dessa estratégia, região de Palaá. Porque mesmo eles tinham a base deles, que eram as vacas, e as vacas davam leite e eles também faziam queijo. Então, se a fome, realmente, a escassez fosse assim, total, eles ainda teriam leite e queijo, ok? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Bem, visto isso, Pilêmenes, nosso líder da geração daquele tempo, ele ordena que a Veignoi mate todas as vacas da tribo, ok? As vacas ficavam num curral comum. Mas o que significa Veignoi? Veignoi significa forças armadas, ok? As forças armadas em venético, em vêneto antigo. Veignoi. Então ele ordena que a Veignoi, as forças armadas, os soldados, exterminem, matem todas as vacas que ficavam em um curral comum. Elas não ficavam dentro das casas, ok? Elas ficavam num curral comum, mas todo mundo sabia que era uma vaca para cada família, aquilo ali. Todo mundo sabia qual era a vaca dele. Eles, digamos, separavam as vacas, colocavam um registro, uma marca de cada um na vaca. O que acontece é que os soldados ficaram abismados com isso, porque não cabia na cabeça deles. Por quê, né? Porque como assim matar as vacas das nossas famílias, matar as vacas dos nossos amigos, dos nossos primos, dos nossos irmãos? Isso não tem lógica alguma, isso vai nos levar à escassez, né, rude, isso vai nos levar à fome, né, como muitas outras tribos por aí, tribos que não pensam em economizar, tribos que não pensam no sustento, enfim, só pensam no dia a dia. Isso é um desastre. Pilêmenes disse, não perguntem, calem a boca, não perguntem, simplesmente façam. Ah, mas Pilêmenes, por que isso, por que aquilo? Vai lá e faz, acabou. Foram 7 encontros, 7 noites, escondidos do povo, dos comuns, para Pilêmenes chegar a essa decisão, que precisava matar todas as vacas, porque, enfim, o único sustento, na verdade, a única garantia de sustento, porque, enfim, não era o único sustento, mas a única garantia de sustento certo eram as vacas. E Pilêmenes disse, não, matem todas, chega, matem todas. Bom, os soldados contrariados, né, com um peso na alma, acabaram fazendo isso. Eles foram, né, lá na oitava noite, digamos assim, né? Na oitava noite eles foram lá, depois das 7 noites de reuniões, de encontros com Pilêmenes e os anciãos, né? Eles foram lá no curral e mataram todas as vacas do curral. Óbvio, né? Foi aquela tristeza, mataram todas as vacas e deixaram lá um sinal, enfim, dos invasores, né? Um sinal dos invasores para que as pessoas pensassem que tivessem sido os invasores. Bem, no dia seguinte, então, esses soldados, eles queriam ser liberados do serviço militar. Basicamente isso. Eles queriam que Pilêmenes liberasse eles do serviço militar. Mas por quê? Porque estavam arrependidos, é óbvio. Eles não confiavam mais em Pilêmenes, eles acharam que aquilo ali não se faz, que ele tinha enlouquecido, né, que ele tinha ficado biruta. Então Pilêmenes, ele ouviu calado todas as críticas, né, as pessoas dizendo, olha, a gente não quer mais, porque isso aí foi uma atitude muito errada, a gente não concorda com esse tipo de coisa, eu vou pegar minha família e vou embora. Então Pilêmenes, nesse momento, ele ouviu a todos e levou todos os soldados para fora do recinto onde eles se reuniam naquele momento lá. Os soldados então viram
todas as pessoas saindo de casa, todas, com seus utensílios, com as crianças no colo, ou com criança, enfim, correndo, todos prontos para irem embora. Todo mundo para ir embora. E aí, Pilêmenes virou para eles e disse, eles tinham o mínimo, não era muito, mas era garantia de vida. Eles tinham o mínimo, não era muito, mas era garantia de vida. E, pela garantia de vida, eles iriam morrer. Pela garantia de vida, eles iriam morrer pelo mínimo, pela garantia de vida. Vocês compreendem isso? Eles iam morrer pelo mínimo. Para garantir a vida, no mínimo, eles iriam morrer. Então, eu acho que isso diz muito, né? É por isso que era um sábio. Isso significa que nós estagnamos, né, muitas vezes por pouca coisa. A gente estagna por pouca coisa, não é óbvio? A gente estagna por pouca coisa. Para ter uma garantia de vida, a gente vai morrendo aos poucos. Então é necessário, óbvio, segundo a interpretação do Pilêmenes, o nosso líder daquela geração, pela interpretação do Pilêmenes, era necessário dar um fim para as poucas coisas, para as coisas mínimas que prendiam o povo lá, tá? As coisas mínimas que prendiam o povo, que dava assim uma vida, uma garantia, pelo menos uma garantia de vida certa, mas que levaria todos à morte, porque eles estavam conformados. E eles iriam preferir morrer, pagar para ver, do que sair de lá e arranjar algo melhor. Então, Pilêmenes, ele sabia, né, que não iria convencer o povo contando a verdade. Ele sabia que não iria convencer o povo, né, nem mesmo sob essa ameaça de morte iminente, pois eles estavam acomodados. O povo vêneto estava acomodado em Palaá, e essa foi a necessidade, a solução que ele arranjou, na verdade, em matar o sustento base, matar o certo, a garantia de vida, para que o povo então se tocasse, a gente tem que sair daqui, porque senão vamos todos seguir o mesmo caminho das vacas, né? Portanto, aí pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado uma boa mensagem para vocês, uma mensagem que, apesar dos apesares, a gente precisa sim ter essa iniciativa, e como eu falei para vocês, os vênetos sempre tiveram essa iniciativa, começando nesse período mais antigo, entre outras, Idade Média, e também quando a gente vai lá e olha os nossos imigrantes, também tiveram essa iniciativa, né? Eles tinham pouco, às vezes tinham o mínimo para garantia de vida, mas aquilo era realmente vida, ou era a garantia que você iria ficar lá para morrer, né? Isso depende, isso muito depende, e muitos realmente que ficam, morrem, né? Então a gente tem nossa história, né, antiga sobre Pilêmenes, que mata todas as vacas porque os vênetos estavam acomodados e vamos embora, ok? Eu agradeço vocês por assistirem esse vídeo, relembro aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não deixem de compartilhar o conteúdo. Tchai, tchai, Strucon!